Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa entrevista de hoje. Hoje eu estou aqui com um aluno muito querido, muito especial, que foi aprovado em primeiro lugar num grande concurso muito esperado para o cargo de agente de endemias. E a gente vai conversar com o Anderson para saber todos os detalhes dessa grande aprovação. Ele vai dar dicas de estudo, vai dizer para vocês o que ele fez, né, para ser aprovado nesse grande concurso tão concorrido. E aí, vou começar aqui pedindo para o Anderson se apresentar para vocês. Anderson, tudo bem? Muito bem-vindo. E, desde já, agradeço a sua disponibilidade e seu carinho aqui conosco por estar aqui presente nesse momento. Eu que agradeço, né, pelo convite. E, início, eu queria dizer que eu não tinha pretensão nenhuma de fazer essa prova, né? Mas é algo assim que teve outros estímulos muito importantes. E antes de me apresentar, eu queria deixar isso claro, né? Que a gente às vezes não tem algo em mente, algo planejado para fazer, e às vezes as formas como a gente busca, planeja, e às vezes a gente busca outros caminhos que se conciliem com a nossa realidade, e isso nos permite alcançar alguns sucessos um pouco mais rápido, um pouco mais compatível com a nossa realidade, né? Então, meu nome é Anderson Fabiano, né? Como a professora já mencionou. Eu já tinha feito alguns concursos, né? O primeiro concurso que eu fiz focado mesmo foi esse da Prefeitura de Marechal Deodoro, e onde eu obtive a aprovação em primeiro colocado, mas em um pouco momento anterior, eu fiz um concurso para Tribunal de Justiça, e esse concurso eu fiz mais para conhecer a prova, para saber mais ou menos como era que se perguntavam com a prova de concurso, né? E só que eu nem estudei, eu fiz só para conhecer o ambiente. E nesse momento foi o tempo que eu fui para pegar aquela prática, né, de sala de aula, de sala de prova, né, para saber como é que é o tempo que precisa para necessário para poder fazer uma prova. E eu acredito que foi uma experiência muito boa, né? Hoje eu sou formado em direito, é uma área bem distinta da área da saúde, assim, em alguns aspectos, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Eu fiz a prova da OAB, né? Eu fiz uma única vez e graças a Deus deu certo nas duas fases. E quando eu pensei em fazer esse concurso, eu sempre obtive assim a ideia de, olha, primeiro eu quero buscar estabilidade. A estabilidade financeira foi um dos principais pontos, porque tanto servia para o meu próprio sustento como da minha família, naquele que eles precisassem. Então, foi um primeiro ponto que eu busquei, estabilidade, não importava a área. E como eu queria fazer no concurso para procurador, tinha um requisito lá que era tempo de OAB, né, de inscrição. Eram 3 anos, se eu não me engano. E eu não tenho esse tempo ainda. Então, foi algo assim que de última hora eu analisei o edital, eu vi que o salário era bom para a gente de endemias e tinha muitas coisas, vantagens para fazer com que eu escolhesse esse curso, esse cargo, e graças a Deus deu certo, né? Então, eu comecei a estudar focado mesmo depois que eu vim morar em Viçosa, né? Eu morava em Mata Grande, eu sou natural de São Paulo, capital. Me criei em Mata Grande, né? Meus pais me criaram lá em Mata Grande e depois que eu casei vim embora para São Paulo, ou para Viçosa, né? E foi aqui que eu realmente tive aquele desempenho de buscar estudar de fato, né? Então, graças a Deus foi esse o início de que eu espero que dê tudo certo a partir de então. Não, com certeza já deu certo, Anderson. E eu não tenho dúvida que esse é só o primeiro de muitos concursos, né? Olha só, você fez 3 concursos na vida, né? O primeiro da OAB, né? O segundo do TJ e agora o da Prefeitura de Marechal Deodoro, e você passou em 2. Então, assim, é com certeza mais do que significativo que você está no caminho certo. E com certeza também, né? A questão da estabilidade é um fator extremamente importante, né? A gente tendo estabilidade, a gente consegue ter tranquilidade, né? A gente sabe que aquele valor, aquela remuneração vai cair na nossa conta, vai cair no nosso, né? Vai proporcionar que a gente consiga ajudar os nossos familiares, né? A gente traz, assim, essa tranquilidade de forma mais, essa segurança, né, para nossa vida. Eu também optei pelo concurso escada, né? Então eu comecei lá
nas OS, não sei se você já ouviu falar, que são organizações de saúde, que têm contrato CLT, não tem nem tanta estabilidade, mas já era melhor do que a rede privada, que eu também atuava na época. Depois eu fui para empresa pública e por um tempo, né, fui chamada para a Eletrobras, que também é uma grande empresa, mas eu queria o estatutário, né? E aí fui para a prefeitura, depois fui para o federal, para o estadual, enfim. Então, essa técnica, né, que a gente utiliza de concurso escada ou concurso trampolim, né, é algo muito positivo e algo que dá super certo, porque a gente tendo estabilidade, a gente tendo uma carga horária digna, né, de trabalho, não uma carga horária muito exaustiva, como a gente vê na rede privada muitas vezes, né? A gente consegue se organizar para alcançar novos patamares, novos voos, não é isso? E é muito importante a gente ter essa primeira dica, porque às vezes a pessoa fica assim, ah, caramba, eu só quero se for o concurso X. Só que até É, você conseguir chegar nesse concurso X, tem um caminho muito longo, né? E até você chegar nesse caminho, até você conseguir percorrer esse caminho, quanta coisa você vai perder, né, quanta é. oportunidade você vai abrir mão, né, e você, como ninguém, conseguiu aproveitar com excelência essa grande oportunidade. Concurso para agente de endemia, concurso para agente comunitário de saúde, são concursos que vêm crescendo muito, a remuneração é bastante interessante, a carga horária é uma carga horária justa, o trabalho em si é um trabalho gostoso de se fazer, principalmente para o cargo de agente de endemia, ele tem essa função, né, do controle, enfim, é uma área que eu me identifico bastante também, essa área de epidemiologia, é uma área que eu me identifico, então, com certeza, não tenho dúvida que é só o primeiro de muitos. E Anderson, quando você estava estudando, né, quando você começou a querer estudar, na verdade, para esse concurso, o que te fez escolher o Estratégia Saúde? Antes de responder essa pergunta, só hoje uma informaçãozinha. Eu primeiro fiz o TJ, né? Foi em 2017 para 2018. Eu estava no começo da faculdade ainda, então eu não tinha nem muita pretensão de seguir essa carreira. Como eu sou da área já respondendo a pergunta, como eu já sou da área do direito, então eu busquei alguns outros cursos da carreira jurídica, né? E estudei para analista, estudei para outros cargos, né? E o que eu mais me aproximei assim, eu vi que algo que mais me deixava contente em estudar foi a questão da analista do judiciário, né? Então, quando eu comecei a desenvolver ali o estudo, eu percebi que a empresa em si, o conteúdo do estratégia era muito bom. E quando eu fui fazendo as outras pesquisas, fui me informando sobre alguns professores e profissionais e vi que realmente o Estratégia Saúde também tem esse perfil, né? Tem essa qualidade. Então, quando eu conheci de fato, que eu vi que ela só tinha a agregar, né? Eu não tinha nenhum conhecimento na área da saúde, conhecimento assim superficial em alguns pontos que o direito trabalha, mas na área de agente de endemias, na área focada assim em epidemiologia, a doenças, isso aí eu não tinha nem noção do que se tratava na prática, né? A questão do conteúdo em si. Então, quando eu tive acesso ao material do Estratégia, isso me facilitou muito para tanto pegar gosto pelo assunto, como conhecer de forma bem mais produtiva, porque não se limita somente a gente pegar o conteúdo teórico, mas sim a gente ver dentro do material exemplos práticos, como é que se aplica aquilo. E isso favoreceu muito, porque eu consegui olhar na minha realidade, no contexto que eu vivo, como é que esses problemas de saúde acontecem, como é que as etapas para chegar até aquela gravidade da algumas questões de saúde, como é que a sociedade lidar com isso, como é o papel do agente, como é o papel de toda a equipe que trabalha, né, na unidade para poder ajudar o paciente, o doente, inclusive, a se livrar dessas situações e melhorar a sua saúde. Então, eu acredito que o contato também do professor com o aluno, isso ajudou muito, porque eu tinha algumas dúvidas ali, então, essas doenças, será que vai cair na prova? Como é que se coloca isso aqui? Eu sempre falava com você, e você sempre estava à disposição para poder orientar, ajudar. Ó, a lei nova atualizada é essa. Inclusive, eu lembro de um ponto que era sobre as notificações compulsórias. E eu estava, assim, muito ansioso, porque eu não sabia, de fato, qual material seguir na questão de legislação A, B, C, D. Aí você me passou o material atualizado,
disse para eu seguir o norte A, B, C ou D. Então, isso facilitou muito, porque essa proximidade entre o aluno e o professor, isso faz com que a gente tanto absorva de forma boa o conteúdo, como também nos dá mais segurança. Porque se nós temos a proximidade com alguém que já teve um resultado positivo, já teve várias aprovações, isso também nos permite entender e ter mais confiança que nós teremos bons resultados. É isso, você falou, e é verdade, né, às vezes tem muitas opções no mercado de concursos, né, só que um diferencial que a gente preza aqui no Estratégia Saúde é essa proximidade com o aluno, né, o aluno, mesmo a gente tendo vários alunos, a gente consegue, né, tratar o aluno como se fosse exclusivo, porque a gente tem várias, oportunidades para ter esse contato. A gente tem as redes sociais, a gente tem o fórum de dúvidas, né, então o aluno ele tem esse contato quase que diário com o professor, e é uma coisa que a gente preza bastante, esse vínculo, né, até mesmo porque o grande objetivo nosso é que vocês sejam aprovados, então não faz muito sentido o aluno trazer uma dúvida para a gente ignorar, a gente deixar para lá. E algumas pessoas elas têm essa questão, né, de: "Ah, poxa, eu vou me matricular num curso online, mas o professor será que ele não joga o material lá simplesmente na plataforma, deixa aquilo lá sem atualizar, de qualquer jeito, e o aluno que dê o jeito dele, e no nosso caso a gente não faz isso, né, a gente traz para vocês todo o material ali atualizado, de forma robusta, direciona nesse sentido: "Olha, vamos trazer um exemplo, vamos falar como é que é isso na prática", porque é também uma metodologia de ensino, né, você conseguir trazer para a tua prática, para a tua realidade, aquele contexto teórico, porque assim você consegue absorver melhor o conteúdo, né, e a gente já esteve, né, nesse lado de concurseiro, todos nós da saúde somos ex-concurseiros, né, a gente já teve aí do lado dos alunos, né, e agora estamos do lado dos professores, porque começamos antes de vocês, mas nada modifica, nada difere com relação a nós dois, né, a mim, a você, aos outros alunos. A gente tem essa missão mesmo de ter essa proximidade, de tratar o aluno como um aluno exclusivo e trazer para o aluno essa confiança, né, da direção, do que vai cair, do que é importante, ainda mais para um cargo tão concorrido quanto o seu, né, Anderson? Muita gente se inscreveu para esse cargo, teve ali um número de vagas também não tão robusto, né, então a gente teve que direcionar bastante nesse sentido para obter êxito, assim como você obteve. E assim, Anderson, você falou que a plataforma, né, falou da plataforma, da questão da atualização dos materiais, mas quando você estava lá dentro do curso estudando, quais foram as ferramentas que você mais utilizou? Como você conseguiu se organizar? Você estudava uma disciplina por dia? Você focava mais nos resumos? Como é que você fazia para organizar esse teu projeto, né, esse teu ciclo de estudos aí para essas pessoas que estão te assistindo agora, para o pessoal que está começando a estudar? Como é que você gostaria, né, se você estivesse começando agora, como é que você gostaria de desenvolver esse teu projeto de estudo? Quais são as ferramentas que mais ajudam? Qual é a forma de organizar o teu estudo, assim, para colocar mesmo em prática esse projeto aprovado? O interessante da ferramenta, né, que tem várias disponibilidades de materiais. Então, para quem gosta de PDF tem, para quem gosta de vídeo tem muito material de qualidade e tem alguns pontos interessantes que dá para conciliar os dois, né? Eu, dependendo do assunto, eu preferiria assistir somente PDF. Mas como tinha alguns assuntos que são um pouco mais detalhados, mais difíceis, e requer uma compreensão um pouco melhor, então eu ia para as videoaulas. Então aí, um assunto que eu nunca tive contato antes, né? Um assunto que eu nem, por comentários, assim, no meu contexto de convívio, no dia a dia, eu não tinha contato com o assunto. Então, eu preferiria seguir um plano, mas de acordo com a minha realidade, eu fui adaptando. Né? Eu estudei PDF, minha preferência é PDF, eu gosto muito de ler, e alguns outros meios que eu busquei foi videoaula naqueles conteúdos que eu tive mais dificuldade. E dá para manter assim um equilíbrio, né? Não só focar em um material, mas aquele que desse mais para adaptar a realidade, aquele assunto.
E eu gostei muito do PDF do Estratégia Saúde, porque ele é bem completo, né? Ele tem muito mais do que a gente espera num conteúdo teórico, né? E os videoaulas ele é bom também porque ele serve para dar um norte de exemplos, figuras, de como é aquele determinado agente patológico, como é aquela situação, como é que tem a evolução, os slides ali ajudam. Ele mostra uma realidade um pouco diferente do que a gente ter uma simples leitura, ou só ouvir dizer, né? Então, quando você estuda com esse material bem mais amplo, se aproveitando dos dois conteúdos, isso permite que a gente aprenda um pouco mais do que a gente talvez esperaria em outro material, né? Então, tantos professores, em suas dicas, são muito pertinentes, né, as suas dicas, porque eles já tiveram contato com aquela matéria e na prática ele mostra como é que isso cai em prova, então eles ajudam a responder questões e onde você deve focar. E no PDF, sem dúvida, aquela disponibilidade de questões para a gente responder ali no conteúdo, isso é muito bom, porque a gente treina as duas dinâmicas, né? E eu gosto muito de responder questões. Eu tinha a ferramenta que eu utilizei de resolução de questões, baixava algum material em PDF também sobre questões, e fui mesclando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. O conteúdo teórico dos PDFs, ele, se não tiver o acompanhamento do conteúdo de questões de resolução, isso dificulta muito a caminhada, porque a gente tem que ver na prática como é que é cobrado pela banca. Né? Se a Copérg cobra desse jeito, a FGV cobra desse jeito, o SESP cobra desse outro jeito. Então, principalmente matérias, por exemplo, de português. Cada um entende de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente pegar o conteúdo sobre uma banca, um vai entender que existe uma paroxítona, outro vai dizer que não, isso aqui é proparoxítona eventual. Então, a gente tem que saber conhecer as bancas, porque a banca que vai avaliar a gente, ela quer saber se a gente tem realmente aquele conhecimento. Então, se a gente mesclar um pouquinho de cada, consegue aperfeiçoar melhor, né? Tanto o conteúdo PDF é uma ótima ferramenta, as videoaulas são ótimas ferramentas, e esse auxílio dos tutores, né, dos professores, isso é muito bom, porque nos permite um direcionamento. Eu não tinha base nenhuma sobre a área da saúde, e consegui um bom desempenho porque teve profissionais muito bem gabaritados para poder me auxiliar. Então, isso foi essencial. E ter aquela maturidade, né? Nenhum concurseiro pode se entender que é o dono do saber, né? Tem que ser humilde o suficiente para saber, ó, estou nesse nível aqui, então preciso aprender com a minha realidade. Então, eu não posso querer já chegar acertando tudo, querer sabendo tudo, questionar o que o professor orienta, o que o professor fala. Tem que saber que nós estamos para aprender. Se o aluno já chega querendo ser professor, não adianta. Tem que saber a sua realidade de querer buscar aprender quanto mais. Né? Todo mundo tem algo para acrescentar para a gente. Então, se a gente começar a escutar bons conselhos, se apropriar de bons materiais, o ingrediente principal é essa junção, de ter uma realidade de humildade e buscar sempre conciliar materiais que vêm fazendo bons resultados, que nem o Estratégia Saúde. Né? Não, é isso, ter um material de qualidade, um material atualizado, né, porque tem algumas disciplinas que elas são muito peculiares e que sempre atualizam. Por exemplo, você citou o exemplo da notificação compulsória. Notificação compulsória atualiza o tempo todo. Então, se você não tiver esse direcionamento, às vezes você vai estudar achando que está indo por um caminho, pelo caminho certo, e está indo pelo caminho errado. E a banca, ela sabe dessas especificidades. A banca, ela sabe o que que mudou, né? Quem está fazendo as questões ali são profissionais da saúde, então eles sabem o que que modificou, o que está mais atual, o que não é atual, e eles vão colocar ali nas alternativas para te confundir. Questão de vacina. Vacina também é outro tema muito sensível, é um tema que muda o tempo todo, né, Anderson? Caiu alguma questão de vacina para você na prova? Caiu não de forma tão específica, né? Mas eu esperava mais da cobrança da questão de vacinação, né? E doenças também eu estudei muito sobre doenças, peguei uma bagagem boa de conteúdo sobre doenças, mas cobraram bem pouco, né? Inclusive cobraram algumas doenças lá que não estava expresso no edital, que nem o Boston endêmico, né? A Uhum. gente até fez um recurso sobre essa questão, Foi. mas assim, a questão da imunização é um assunto assim que eu achei que poderiam ter investido mais, que é muito importante, né? Saber sobre essas questões. Mas eu acho que 90% ali do conteúdo
ela foi feita de forma bem inteligente, né? Porque eles queriam filtrar mesmo. O percentual de gente inscrita foi basicamente 6.960 e poucas pessoas. Então, eles tinham que filtrar isso. Então, eles já sabiam, possivelmente, que muitas pessoas iam focar naquilo que é comum das bancas. E talvez esse filtro aí que eles fizeram a mais, isso foi essencial para saber que realmente está preparado para o certame, né? Exatamente, a banca ela foi bem criteriosa mesmo, a prova foi uma boa prova, teve, né, uma questãozinha ou outra que fugiu do conteúdo programático, né, a gente até conversou sobre isso, mas assim, eles foram bem pontuais, né, com algumas coisas, eles fizeram uma prova bem elaborada e uma prova difícil, né, uma prova bem difícil para quem não é da área da saúde, por isso que a gente já estava esperando, porque foi um concurso muito grande, um concurso muito divulgado, com muita procura dos alunos, eu falei: "Gente, a banca vai pegar pesado". Por quê? Porque tem que filtrar, né, tem que filtrar, tem que fazer essa peneira. E aí, a gente preparou esse curso para vocês, um curso bem robusto. Tinha aluno que falava assim: "Ah, não vou estudar isso não, tá muito difícil, acho que a banca não vai cobrar com essa dificuldade toda não". Aí mandava reclamar: "Vocês têm certeza que eu preciso saber isso tudo?". Sabe, eles questionavam nesse sentido, e a gente falava assim: "Olha, é importante, a gente está entregando aqui para você tudo que pode cair desse assunto que está no edital. Então, assim, fica a seu critério estudar ou não, mas a gente não pode entregar pela metade, achando que a banca vai nivelar o negócio de forma. Não, a banca nivelou por cima, a banca foi criteriosa, então a gente esperava que já seria assim. Por isso que nós colocamos um material muito robusto, cercamos por todos os lados aquilo que poderia cair e em alguns casos mesmo a gente fala assim: "Poxa, essa questãozinha que eles poderiam ter aprofundado um pouquinho mais, que nossos alunos estariam preparados, né". Mas, a gente não pode entregar para vocês algo de forma aleatória, assim: "Ah, vou entregar de qualquer jeito, porque a banca não vai cobrar". Não tem como. Como é que a gente vai adivinhar, né? E assim foi. A banca ela foi bem criteriosa, foi uma banca que fez um provão, até estou respondendo essa prova sua, para colocar no material nosso, porque foi uma prova muito bem elaborada mesmo, e, mais uma vez, parabéns, Anderson, por essa grande pontuação, por esse grande resultado, porque foram quase 7.000 inscritos para esse cargo, né, que você prestou. Então, teve muita procura e muita gente boa que, no finalzinho ali, deixou passar uma ou duas questões e aí ficou fora do número de vagas, né. E assim, Anderson, com relação ao teu tempo de estudo, desde o momento que você começou, você viu esse cargo, né, você começou a estudar para esse cargo, quanto tempo levou, né, até o dia da prova ou então quanto tempo você levou para se preparar? E também quanto tempo você estudava por dia? Você estudava mais de uma matéria por dia? Como é que você fazia, assim, o seu ciclo? Eu tive conhecimento desse concurso, eu acho que acredito que no começo do ano passado. Tava só aqueles boatos, né? Então, eu estava esperando ainda que tivesse uma confirmação mais séria de alguma autoridade para confirmar mesmo se ia ter esse certame. Aí eu acredito que depois que saiu o edital, lá para, acho que foi em agosto, não, outubro saiu o edital, aí em agosto que eu tive algumas confirmações, que realmente ia ter. Aí eu só comecei a estudar depois do edital, né? Eu acredito, se eu não me engano, foi em outubro que lançaram o edital, então eu comecei a manejar ali algumas possibilidades. Só que eu fiquei com aquelas incertezas. Primeiro porque eu queria investir na área do direito, né? Na área jurídica. E como eu faltei com alguns requisitos, eu fiquei procurando qual seria o outro cargo mais acessível, que fosse uma boa remuneração para conseguir uma estabilidade melhor, né? Qual seria o cargo assim que eu teria reais possibilidades de conseguir aprovação e tudo isso, essa análise, esse levantamento, vendo as questões de locomoção, eu fui discutir com a minha esposa a questão se a gente realmente ia se mudar para lá, porque é um pouco distante daqui. Então, para finalizar, até tomar uma decisão, a gente demorou em torno de um mês e pouco. Eu acredito que uns 4 meses foi o tempo que eu, de fato, estudei. 4 meses líquidos, né? Só que aí eu estudava em torno de 1 hora, 3 horas, depende do dia. Um dia que eu estivesse muito cansado, eu estudava menos. Quando eu estivesse com mais disposição, eu estudava um pouco mais. E sempre finais de semana eram muitas questões. Eu fui numa plataforma de questões muito boa e lá tinha muita variedade de questões. Tinha das bancas que cobravam de forma bem simples e tinha daquelas bancas que cobravam de forma mais, né, dificultosa. E isso ajudou muito,
porque esses 4 meses que eu estudei, mas de forma que eu consegui aí responder e pegar um bom conteúdo teórico, isso contribuiu bastante para que não tivesse um tempo aí desperdiçado, né? Porque eu precisava juntar esse tempo que eu perdi, juntar a realidade da prova para poder me adequar a quantidade de conteúdo que eu precisava estudar, o que eu de fato precisava estudar de forma direcionada e como eu iria fazer isso, né? Quando eu consegui o material que foi o do Estratégia Saúde, eu já tive vamos dizer aí, 40% de certeza que estava no caminho certo. Mas ainda vem umas dúvidas, umas incertezas. Será que essa prova vai ser para mim? Será que eu vou estudar de forma suficiente para conseguir a aprovação? Mas quando você vai conhecendo o conteúdo, vai trabalhando as questões, isso você vai tendo mais confiança. E quando eu cheguei no finalzinho da etapa de estudos, já próximo da prova, aí eu foquei mais nas questões. As matérias que eu tive mais dificuldade, que nem foi raciocínio lógico, eu dei uma investida a mais e, graças a Deus, eu fui com confiança na prova, né? Depois da prova, eu até fiquei um pouco inseguro. Ah, será que deu certo? Mas depois que eu conferi o gabarito, eu tinha uma noção que estava no caminho certo, né? É isso, você fez um excelente trabalho. Então você não tinha nenhuma noção, né, da área da saúde e em 4 meses você conseguiu o primeiro lugar, gente, é um tempo recorde realmente. Você tem um grande potencial mesmo, Anderson, parabéns. E agora a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso tempo, por mim a gente continuaria aqui até amanhã, porque é muito bom conversar com você. E aí eu queria que você deixasse um recadinho para quem está te assistindo, né, para aqueles alunos que estão se identificando com a sua história, que também almejam a estabilidade, almejam aí serem aprovados num concurso público, né, para conseguirem aí ter como planejar o dia seguinte, né, ou ajudar a família, melhorar a própria vida. E aí eu queria que você deixasse esse recado, né, para as pessoas que estão te assistindo agora, como se fosse assim um motivacional, tá? Para essas pessoas que estão te assistindo, que querem desistir, que acham que concurso não é para elas, o que que você tem a dizer para essas pessoas? Eu acho que primeira dica é entender a realidade, né? Às vezes a gente foca demais na remuneração, foca demais em bons resultados e acaba esquecendo de focar na saúde, né? Focar em aproveitar a família. Então, se a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Tanto de estudar de forma séria, de forma a ter bons resultados de forma produtiva, como também valorizar a família, valorizar os amigos, né? E focar sempre que vai dar certo. Teve um tempo ali, uma ansiedade ou outra, né? Acho que talvez o maior defeito ali foi, na minha preparação, foi duvidar de mim mesmo, né, no começo, por achar que era um pouco tempo para estudo, era um período muito curto de preparação, só que aí gerava ansiedade. Isso não é o caminho, né? A gente tem que evitar esse tipo de situações para poder se preparar melhor, ter um maior desempenho, conseguir dormir bem, ter saúde. E eu acredito que uma outra dica seria a gente, como eu já tinha comentado, né? Focar nessa questão de ser mais humilde quando se trata de concurso público. Tem pessoas que só querem fazer para aqueles cargos A, B, C, cargos de status, cargos que são muito remunerados, bem remunerados, né? E esquece de buscar outros fatores que são essenciais. A pessoa que está estabilizada, que tem a oportunidade de ser efetivo no cargo público, isso é excelente, é bom. Você consegue manter o lar, você consegue buscar umas possibilidades na área da saúde, ou consegue investir na sua família, consegue investir em outras áreas. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser analisada, né? Não é só, eu sou formado em Direito, eu vou só fazer para procurador, só vou fazer para cargo de promotoria, para juiz. Então, se a gente entender uma realidade e fazer uns degraus para chegar lá, isso facilita, porque você começa a conhecer o que é uma prova, começa a conhecer o que é um ambiente de prova, você começa a ter mais confiança, porque você vai tendo pequenos resultados para chegar no resultado que você almeja. Eu, particularmente, eu quero um dia conseguir passar no curso para magistratura, mas eu preciso entender a que nível eu estou, né? Onde é que eu estou? Eu tenho que me encaixar na minha realidade. Então, depois disso, a gente consegue, aos poucos, avançando, né? E uma outra dica é que as pessoas sigam conselho de professores.
de pessoas que já foram aprovadas e filtrado, lógico, né? Porque tem muitos conselhos aí que as pessoas inventam, mentem, eles criam realidades que não existem, né? Mas se a gente confia no material, por exemplo, conheço a professora, sei que o conteúdo é bom, que é honesta, é uma pessoa que preza pela aprovação do aluno, pelo bem-estar do aluno, pelo bom resultado, então eu vou dar ouvidos, eu vou dar credibilidade, né? Então, é saber escutar os conselhos e seguir de forma certinha, correta, sem criar muitas invenções, sem criar muitas expectativas fora de uma realidade, né? E a última dica é que a gente, como concurseiro, a gente sempre tenta equilibrar a questão do tempo de estudo, o material que a gente tem ali, a gente usar de forma correta para poder sobrar tempo para cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, cuidar das pessoas que são importantes para a gente, né? E é importante ao ciclo, inclusive, da família, porque a minha esposa, por exemplo, ela sempre teve esse contato comigo de estar me orientando, ó, você precisa descansar um pouco mais, precisa pensar nesse ponto aqui, precisa trabalhar essa questão. Então, ela sempre estava orientando, dando conselho. Nos momentos mais difíceis, ela estava do meu lado. Né? No momento alegre, ela estava do meu lado. Então, se eu decidir, ó, eu quero morar em Marechal porque eu quero fazer um concurso lá. Então, a gente sentou junto, conversou, teve esse diálogo, concordamos. E ela, inclusive, entrou no concurso para poder me auxiliar, para me incentivar, me motivar. E isso foi essencial, né? Se eu não tivesse esse apoio, talvez eu teria desistido no meio do caminho. Então, a família apoiando, a família dando esse suporte, sem dúvidas, é uma das melhores coisas que existem, né? Porque não adianta a gente caminhar sozinho achando que nós somos bons o suficiente, né? Sempre há algo que a gente possa melhorar na gente. E se tiver pessoas importantes que realmente nos valorizem, se importem com a gente, isso só vem a somar de forma positiva. Obrigada, Anderson. Muito bom falar com você, muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Beijo para você, para sua esposa. Sempre falam, né? Do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Eu tenho certeza que a família de vocês só tem a alavancar. Daqui a pouco vocês terão filhos, vai ser tudo muito bom nesse novo emprego. Eu estou aqui na torcida, sempre com muita positividade na vida de vocês. Vocês estão nas minhas orações. E beijão, Anderson. Aguardo excelentes notícias de próximos concursos. Enfim, conte conosco sempre, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Beijo grande e até a próxima.